Fala, meus queridos. Na aula passada a gente falou brevemente sobre o sistema internacional. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre transformação de unidades, beleza? Vamos embora. Roda a vinheta. Bom, pessoal, dando sequência à nossa aula passada, que foi um pouquinho sobre a questão das unidades do sistema internacional, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre transformação de unidades, tá certo? Então, falaremos basicamente da unidade de tempo, massa e distância, beleza? Antes da gente falar propriamente das unidades das grandezas, vamos ter a clareza de um dado que é importante. Toda vez que eu sair de uma unidade maior para a unidade menor, eu vou multiplicar, tá certo? Então, unidade maior para a unidade menor, eu vou multiplicar, beleza? Caso eu saia de uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou dividir, tranquilo? Então, isso quer dizer que, por exemplo, se eu tiver 1 quilômetro e quiser passar para a unidade de metros, como a unidade quilômetro é maior que a unidade de metro, eu vou multiplicar. Seguindo essa ideia, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma tabelinha para distância, quilômetros, os submúltiplos principais, né? Hectômetros, decâmetros, metros, que eu vou colocar aqui de outra cor para a gente chamar a atenção, decímetros, centímetros e milímetros. Então, o que acontece? Se a gente observar 1 metro, a gente sabe que tem 10 decímetros. Deci quer dizer 10. Centi quer dizer 100. Mili quer dizer 1000. Então, 1 metro tem 10 decímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Então, aqui, para a distância, e o mesmo vale para a massa, a gente tem de 10 em 10. Tá certo? De 10 em 10. A unidade é 10 vezes a unidade inferior nessa tabela. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver descendo nessa tabela, como eu vou estar saindo da maior unidade para a menor unidade, eu vou multiplicar por 10 elevado a alguma coisa. Esse alguma coisa representa o número de casas que eu estou pulando. Da mesma forma que se eu estiver subindo, no lugar de multiplicar, eu vou dividir. Mas por que eu vou dividir? Porque eu estou saindo da unidade menor para a unidade maior. Outro dado que é importante é você conhecer, certo? O fator. O que seria esse fator? É o fator que a gente chama de fator de proporção. A gente falou agora há pouco que no padrão, né, dos submúltiplos de distância, a gente tem de 10 em 10, né? 1 metro, 10 decímetros, 1 decímetro, 10 centímetros. Então, esse aqui seria o fator. Nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos, correto? Então, o fator de proporção é o 60. Isso quer dizer que se eu estiver saindo de hora para minutos, eu vou multiplicar, porque eu estou saindo do maior para o menor, por 60. Se eu estiver voltando, eu vou dividir por 60, correto? Então, são duas coisas que são importantes aqui. Quando sai de unidade maior para uma unidade menor, multiplica. Menor para maior, divide. E conhecer o fator. Feito isso, você consegue transformar quaisquer unidades, beleza? Para a gente fechar, em relação à velocidade que a gente vai ver nas próximas aulas, existe uma conversão de velocidade, que é quilômetro por hora, que é a unidade usual, para metro por segundo, que é a unidade do sistema internacional que a gente falou na aula anterior. E aí, só para ilustrar, 1 quilômetro ele tem 1000 metros, correto? 1000 metros. E 1 hora tem 60 minutos.
que tem 60 segundos, então por isso 60 vezes 60. Então o que acontece? Se eu fizer a divisão desses dois camaradas aqui, e fizer um joguinho de meios para os extremos, né, eu posso cortar aqui dois zeros, ó, de cima com dois zeros de baixo, aqui vai me dar 36, tá certo? Então se eu fizer aqui uma proporçãozinha, eu vou chegar à conclusão que 36 km por hora vai me dar 10 metros por segundo. Aí como é que eu chego na proporção? Eu pego o maior e divido pelo menor, por exemplo. Então, se eu fizer 36 dividido por 10, se eu simplificar, na verdade, isso aqui tudo por 10, eu vou ter que 1 metro por segundo corresponde a 3,6 km por hora. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu fator de proporção aqui é o 3,6. Então, toda vez que eu estiver saindo de metro por segundo, que é a unidade maior, para a unidade menor, quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu estiver saindo de quilômetro por hora, que é a unidade menor, para a unidade maior, metro por segundo, eu divido por 3,6. Beleza? Até a próxima.